Você já imaginou fazer o seu pós-doutorado na NASA? O nosso entrevistado que veio compartilhar a sua história profissional, ele é engenheiro, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutor em engenharia. Nosso programa está começando e promete. Fique com a gente. Johnny, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui com você. Espero agregar ao seu público algum valor. Ah, com certeza. Eu adorei o teu currículo. Legal. É bem interessante mesmo, porque eu fiquei pensando, nossa, como é que deve ser fazer um pós-doc na NASA? Foi uma experiência muito interessante, uma experiência, eu diria, rara, assim, bastante engrandecedora. A NASA tem vários centros e eu pude trabalhar num centro no Vale do Silício. Onde eu estava coisa de 10 minutos de carro da sede mundial da Google, a qual eu tive a oportunidade de visitar. Então foi um ganho duplo, porque eu estava na NASA e na NASA no Vale do Silício, então ao lado de grandes empresas, grandes organizações. Eu até vi que você citou, né, pelo menos ali no release que você me mandou, é a questão que é uma coisa que eu já falei, inclusive, no Minuto Coach do nosso programa, que é a questão do tempo, muitas vezes, que os engenheiros da Google são destinados 20% livre para eles criarem. Exato. Então, realmente, isso é verídico. É interessante, Larissa, porque assim, quando eu visitei a Google, vê como é que é o Vale do Silício, eu conheci uma angolana casada com um alemão que estava trabalhando na Google. Olha só. E através desse contato eu recebi o convite, e a Google é uma empresa muito aberta para visitantes, e eu fui lá e passei meio que um dia visitando a Google. E nesse contato que eu tive com esse alemão, eu perguntei assim, vem cá, Tony, esse negócio do projeto 20% é verdade? Ele falou, ou seja, você pode dedicar até 20% do seu tempo, dependendo da negociação com o seu superior, para um projeto seu, desde que você prove o potencial que aquilo tem para a empresa. Ele falou, só que isso aí é fora o tempo que a empresa se libera para mestrado e doutorado. Olha só. Então, não é à toa que a Google deslanchou no mundo inteiro, né? Porque a inovação você precisa de tempo. Exatamente. Para criar. Exatamente. E ela é uma empresa do Vale do Silício, ela foi criada, nasceu em Stanford, em Palo Alto, e a sua sede é em Mountain View, que é a cidade onde eu morei. Tá, mas me conta, como é que foi o início da sua trajetória profissional? Nós já estamos lá na NASA. O início da trajetória profissional, Larissa, eu sou formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal da Paraíba. Me formei há muitos anos atrás, agora fez 30 anos, formei em 86. E aí, depois de colar grau, eu fui trabalhar numa multinacional na área de alumínio, também no Nordeste. E um pouco menos de 2 anos que eu estava trabalhando como engenheiro nessa empresa, já tinha inclusive recebido promoção, eu resolvi largar a empresa e fazer aquilo que eu digo que foi a decisão mais complicada, mais difícil, mais acertada, talvez até mais dolorosa da minha vida, que foi para vir para Florianópolis, não por Florianópolis, porque eu adoro Floripa, certo? Mas por ter uma mudança tão radical. Sim. Sair de uma multinacional, recém-promovido para engenheiro pleno, e larguei a empresa e fazer mestrado em Floripa. E eu digo, pessoal, isso é radical, porque... Até financeiramente é uma mudança? Eu estou falando de 1988. Naquela época, o pessoal fala de hiperinflação, a gente está falando de 30% ao mês, naquela época. Então, era uma coisa absurda. Mas aconteceu assim, Larissa, eu tive completa identificação com Florianópolis, coisa que também não é tão difícil assim, não, né? Nem Não é um pouco. nada difícil. Hoje por causa do trânsito eu acho um pouquinho mais complicado, eu mas digo pra naquela todo mundo, época... Eu digo para todo mundo que tirando o trânsito, Floripa é maravilhosa. E aí eu fiquei em Floripa, eu terminei o mestrado em 90, fiquei como pesquisador da universidade. No tempo que eu fiquei como pesquisador da universidade, eu tive a minha primeira experiência internacional. Eu passei 5 meses no Japão, fiz especialização no Japão. E isso me marcou muito. Eu percebi que a universidade poderia me dar o potencial de me tornar um cidadão mundial, assim, conhecer várias culturas. E aí, em 1993, eu iniciei o doutorado e também no final de 93 eu fui chamado para ser professor. Eu fiz concurso, prestei concurso, era mestre só, eu prestei concurso e entrei na universidade como professor no final de 93. Mas eu tinha feito um plano de fazer doutorado completamente fora do país e foi uma das mudanças de plano que eu tive. Eu acabei fazendo parte do doutorado no Brasil, meu título saiu pela UFSC, mas eu fiz, digamos assim, o cerne da pesquisa, que foi já em inteligência artificial, eu fiz na Inglaterra, fiquei 1 ano e meio na Inglaterra. Ai, que maravilha! Eu fiquei numa coisa chamada, a gente chama hoje de doutorado sanduíche, Exchange Program. O meu orientador da Inglaterra veio para a minha defesa, a tese saiu em inglês, enfim. E aí, isso foi minha segunda experiência internacional de 1 ano e meio na Inglaterra. E meu doutorado, ele recebeu uma premiação na Expo 2000,
eu tive meu projeto de doutorado, foi um dos 6 projetos selecionados pela Universidade de Hannover na área de sistemas inteligentes. E quando você se envolve em muitas coisas, né, como eu me envolvi em ensino, pesquisa, extensão, eu dei cursos em empresas também, cursos de curta duração, a vida vai te levando e tal. E aí aconteceu o seguinte, em 2010, eu resolvi fazer uma parada estratégica. Eu pensei na minha vida, 2010 fazia em torno de 12 anos já que eu tinha terminado, aliás, 17 anos, quase um tempo longo que eu tinha terminado meu doutorado. E disse, cara, eu em 2011 eu vou sair para um pós-doc. Porque eu estava vendo que minha carreira estava indo muito na administração. E eu queria uma coisa mais radical. Eu sabia que eu tinha um potencial de fazer alguma coisa mais radical. E aí, Larissa, em março de 2010 eu tomei 4 decisões. E isso virou um case de auto-coaching. Ah, é? É, virou um case de auto-coaching. Quais foram as minhas 4 decisões? A primeira, tinha que ser nos Estados Unidos. Por quê? Isso já dá uma... Porque eu tinha morado na Inglaterra. No Japão? Japão. Mas a ideia dos Estados Unidos é o seguinte, eu tinha estudado um pouco da cultura americana, eu tinha conhecido os Estados Unidos de curta duração, 1 semana ou 2 semanas, cheguei aí uma vez de férias para lá, e eu percebi que nos Estados Unidos, diferente da Inglaterra, a aceitação do diferente, a aceitação do estrangeiro é muito mais forte, muito mais comum, ok? Esse negócio que aconteceu essa semana, a gente está falando aqui, recém aconteceu do Reino Unido sair, né, da União Europeia, eu vivenciei o interior do Reino Unido, eu estava a 1h30 de Manchester, ok? Se você pega um trem em Londres até Edinburgh, no meio do caminho é a cidade onde eu morei, Lancaster. Então eu conheci um pouco da mentalidade britânica. Falei, cara, por algum motivo eu não vou para a Inglaterra agora, mas eu quero uma coisa dos Estados Unidos. Primeira decisão. Segunda decisão, tinha que ser instituição top, instituição de referência. Então eu peguei as 10 melhores universidades americanas, aí eu estou falando de nomes tipo Harvard, MIT, Stanford, Carnegie Mellon, disse, só vou se for para essas top. Por que, Larissa? Porque o trabalho é o mesmo. Né? A papelada é a mesma, se você vai para uma pequena universidade, uma média ou uma grande. Falei, cara, eu vou arriscar, só vou para a grande. E aí a terceira decisão, tinha que ser em inteligência artificial, porque a minha paixão em pesquisa está em IA. IA é inteligência artificial, porque nos Estados Unidos pode significar várias coisas. Né? Quem é da área de pecuária pode significar inseminação artificial. Isso é uma piada que aconteceu comigo lá nos Estados Unidos. Eu falei, trabalha com IA, o cara falou, tem que explicar o que é IA para nós. E essa foi a terceira decisão, tinha que ser em IA, porque eu também trabalho com hidráulica industrial. Meu curso no Japão foi hidráulica industrial, que é uma outra área da engenharia, mas a minha paixão está em IA. E a quarta que é uma área da engenharia. Que é uma área entre engenharia e computação. Então eu sou o cara entre a engenharia e a computação, né? Complexo. É uma coisa, dizem que é um pouco complexo. Vai precisar mais 2 entrevistas. A IA é um pouco complexo, mas o objetivo da entrevista não é explicar sobre a IA. Basicamente é fazer sistemas inteligentes, porque a IA em si é muito ampla. Então, o que a gente chama de robótica é uma sub-área da IA, da inteligência artificial. Tá. Okay? Mas eu não vou falar não vamos assustar o seu público, senão o cara já está desligando no computador essa hora. Se ele não estiver dormindo, né? Mas enfim. Então a história foi a seguinte, a quarta decisão, eu tinha que sair em meados de fevereiro de 2011. Por quê? Porque quando você sai para um pós-doc e você volta, logo depois você tem que dar aula. E eu queria pelo menos 15 dias para respirar. Então essas 4 decisões me nortearam no início do processo. Eu escrevi isso em março de 2010. E eu comecei a correr contra o tempo, porque eu tinha que submeter um projeto de pesquisa para uma agência brasileira, Capsule CNPq, até o meio do ano. E nesse processo eu descobri, eu tinha um alvo. Isso é importante dizer para o seu público, você tem um alvo. Um objetivo. Um objetivo. Eu tinha uma meta. Você trabalhou com objetivos? Sempre trabalhei com objetivos. E assim, a meta era o seguinte, em 99, exatamente um ano depois de eu defender doutorado, eu tive o primeiro grande prêmio da minha vida. Assim, eu fui para Stanford apresentar um artigo numa conferência de inteligência artificial, um seminário. Eu não sei se você conhece Stanford, mas o pessoal que conhece a Califórnia deve... Porque é um lugar realmente especial. Então eu falei assim, minha meta, o melhor dos mundos, era ser aceito por Stanford, para fazer pós-doc lá. Só que nessa trajetória eu descobri que a NASA oferecia pós-doc. A gente conta agora ou conta depois? Depois. O pessoal está me dando sinal. Vamos dar um tempinho para o break, daqui a pouquinho a gente está de volta. Legal. Estamos de volta hoje conversando com o professor palestrante Johnny Silva.
E aí você estava me contando, eu te interrompi. Certo. Como foi a história da NASA? Né? Isso. Tá, Larissa, então assim, um grande desafio que um professor tem é não falar de si mesmo, né? É um grande desafio, não falar das suas pesquisas, quero dizer. Por quê? É porque é um desafio, quando você vai fazer um contato completamente novo, você centra muito em si. Eu apliquei uma estratégia que deu errado, e eu compartilho com as pessoas uma estratégia que deu errado. Na pesquisa do Postdoc, eu elaborei uma carta padrão, contando as minhas realizações, projetos que eu coordenei e tal. Mandava para os diferentes caras e negavam. Simplesmente negavam. E aí não tinha interesse. E aí eu achei um artigo da NASA, publicado em 2007, numa conferência em Pasadena. Esse artigo era publicado por 2 pesquisadores. Eu peguei esse artigo, fiz uma análise de 5 perguntas e coloquei 5 respostas minhas. Mandei. 1 semana e meia depois, a gente estava interagindo, eu com a pesquisadora autora desse artigo. Só que ela era uma pessoa contratada pela NASA, ela não era uma funcionária da NASA como, por exemplo, a gente é funcionário federal e tem aquele contratado. Ela era uma pessoa contratada pela NASA via fundação. E ela não sabia se teria verba para ela em 2011 trabalhar comigo. Então foi uma interação muito boa, mas ela falou, tem uma hora que a gente interagiu, ela falou, não posso gerar carta para você. Eu te aceito, mas eu não posso gerar carta porque eu não tenho certeza. E aí, quando eu falei na palestra que você viu, a tal da persistência, né? Ela falou, go to Carnegie Mellon, vá para Carnegie Mellon, que talvez era um contato que eu também tivesse lá com a professora. E aí, o seguinte, eu decidi, não, cheguei tão perto, vou lá. E eu consegui, aplicando novamente essa estratégia de conhecer, o que eu quero dizer é você mais conhecer o outro, conhecer a outra organização do que falar de si mesmo. Eu acabei achando um outro pesquisador, por coincidência, no mesmo centro da NASA, que me aceitou. O primeiro contato com o pesquisador foi em 21 de maio, 21 de junho ele gerou a carta, apliquei, recebi bolsa e fui. Fui para a NASA em 14 de março de 2011, exatamente na meta lá, para trabalhar numa instituição de referência em inteligência artificial e o melhor dos mundos, morar na Califórnia, que é um lugar que eu já tinha conhecido nos Estados Unidos. Eu conheci outros lugares, mas a Califórnia realmente é espetacular. Né? Eu não conheço. É o lugar. E o que aconteceu interessante? Esse centro de pesquisa, a métrica de avaliação do centro de pesquisa são as publicações, que é a síntese do conhecimento que você gera. Sim. E o resumo, eu não vou contar dos detalhes para o seu público não adormecer. Capaz. Eu acabei me envolvendo em 3 projetos, inclusive um dos quais foi com a pesquisadora que eu tinha mantido contato antes. Eu acabei trabalhando com ela diretamente. Ela é psicóloga. Aí o pessoal vai pensar, por que a NASA contrata psicólogo? Porque o que um painel de avião te fornece, ou um painel de um foguete fornece? Basicamente informação. Então, o psicólogo é aquele que vai fazer com que saber que o ser humano está adequadamente interpretando aquela informação. Tem a ver com ergonomia de software. Então, resumo, eu publiquei junto com outros pesquisadores, 6 pesquisadores, 3 artigos, 6 pesquisadores de 4 países. Eu trabalhei com gente da Rússia, da Índia, dos Estados Unidos e da Alemanha. Isso num espaço de um ano só. Volto para o Brasil, super realizado assim, né? Mas a pergunta que você faz é a seguinte: o que você faz depois de você fazer pós-doc na NASA? Ei! Não tem, quer dizer, fazer um outro pós-doc depois de 1 ou 2 anos, né? É meio difícil, né? Assim, é meio assim, talvez repetição. Mas o que aconteceu? Eu fui chamado para administração. Eu fui diretor da Universidade Federal de Santa Catarina na área de estágio durante um tempo. Então, aquela previsão que eu tinha te falado, que talvez seria chamado para administração, de fato se concretizou. Em 2012, trabalhei assim, enfim. Meu amigo, um colega estava na Alemanha, substituiu a aula dele, enfim. Só que aconteceu o seguinte, em 2012, eu fui dar palestras que os alunos me chamaram, porque assim, eu costumo brincar, se você diz para um aluno que você tem um professor que foi para a NASA, é como dizer para um adolescente que você vai para a Disneylândia. Tipo, sim, vai fazer incrível, um estágio né? na Disneylândia, entendeu? É verdade. São referências mundiais. Claro. É o que chama de branding. É um brand mundial, uma marca mundial. Com certeza. E aí eu dei 3 palestras para os alunos de engenharia. 2 em Floripa e 1 em Joinville. Para o pessoal que não sabe, Floripa é Florianópolis. Só por cientista. Larissa, depois dessas palestras, os alunos falavam, professor, juntava um grupo de 8, 9 caras. Como você chegou à NASA? E em 2013, eu, por motivos são vários, larguei a direção, abri mão de ser diretor de estágio. E aí veio um site. Lembra aquela experiência que eu te falei de coordenador de curso? Que eu ia dar palestra em cursinho? Aí tu gostou da ideia da palestra? Aí eu falei assim, cara, os alunos acham que querem saber minha trajetória. Eu vou formatar isso aqui num case.
E aí eu fiz formação em coaching, agora essa semana está fazendo 3 anos que comecei a primeira formação, e acabei sendo chamado pela instituição que estava organizando o 2º Congresso Brasileiro de Coaching. Título da minha palestra, Larissa: Pesquisando na NASA, um case de auto-coaching. E aí... E qual foi o maior aprendizado? Maior aprendizado, assim, tem a parte técnica e tem a parte comportamental. A comportamental. A comportamental. O maior aprendizado é, você tem que lidar com a diversidade. Porque trabalhar no ambiente como a NASA, você está falando com pessoas virtualmente de todo lugar do mundo. Então, a comprovação que eu tinha sobre a sociedade americana se constatou, que é uma sociedade aberta para você. Não importa de onde você vem, importa o que você pode fornecer para a sociedade, para lá. Segundo aspecto, persistência. A questão da persistência e da paciência, mudar a estratégia. Eu apliquei uma estratégia que deu errado na busca do pós-doc, aquele negócio da carta padrão, deng. Estratégia flexível. Exatamente, você ter a capacidade de se adaptar para chegar ao seu objetivo. E é interessante, né, porque muitas vezes as pessoas, quando você tem que provocar uma mudança de estratégia, uma mudança comportamental, elas acabam desistindo do objetivo. Exatamente. Quando, na verdade, você tem que mudar o meio que você está fazendo para alcançar lá, né? E isso é muito provocativo no ser humano. Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, quem gosta de velejar, eu fiz um curso do windsurf uma vez, você mira no seu alvo e você vai ajustando o leme ou vai ajustando a vela em função do seu alvo, mas tem um alvo em mente. Eu mudei a estratégia, então essa flexibilidade. Paciência, persistência, eu trabalhei com caras muito diferentes. Então, o artigo que eu acho que foi o melhor artigo da minha vida que eu publiquei com eles, foi um artigo que a primeira versão, eu e mais 3 caras, tá? Um brasileiro, um indiano, um russo e um alemão. Imagina a miscelânea. A primeira versão estava em agosto de 2011, que eu cheguei lá em fevereiro, em agosto já tinha um artigo. Só que tinha que ter um consenso entre esses 4 caras. E o consenso só foi construído em novembro, dezembro daquele ano. Então, tudo isso era rodar versões do artigo. Só que aconteceu o seguinte: eu voltei para o Brasil em fevereiro, dia 2, 3 de março, a gente recebeu a aprovação do artigo em Journal. Então foi sem nenhuma revisão, sem nada. Ou seja, as várias interações que nós tivemos foram muito úteis para ter consistência técnica. Nada sai da NASA que não tenha um relato de outros 2 caras, que não foram os autores, e eles têm que relatar que aquilo não tem informação confidencial e que tecnicamente é válido, tem substância, tem peso técnico. Então, quando um artigo sai da NASA, já foi revisado por 2 pesquisadores da NASA. E aí, a possibilidade de ser aceito por um jornal é muito maior. Então, foi esse artigo e mais 2 artigos de conferência. Então, foi uma experiência muito rica, assim. E aconteceram coisas no caminho, assim, muito interessantes também. Tipo, por exemplo, eu vinha ao Brasil de férias. Eu consegui tirar férias no meio do ano, vim ao Brasil e tive aqui no aniversário do meu filho, consegui fazer a surpresa para ele, então preciso agregar isso aí. E outra coisa interessante que aconteceu é assim, a NASA está disposta a contratar pessoas. E eu recebi o que eu chamo de uma sondagem 1 mês antes de voltar para ficar lá. Só que por questões contratuais eu não poderia. Você não descobriu nada sobre Marte, se existe vida? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Todo mundo pensa assim. Assim, deixa eu falar. Você pesquisou algo assim? É que assim, ó, a NASA é o seguinte, a NASA é uma grande escola, tá? E uma coisa interessante que às vezes as pessoas não sabem. A NASA utiliza a sua experiência para estimular jovens, crianças a entrar para as ciências. É um negócio impressionante. É um projeto de país diferente. Existe um programa americano chamado STEM, S-T-E-M. Se alguém for no Google escrever STEM, significa Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isso é um programa estratégico do governo para atrair as crianças para a área de ciências e possivelmente para desenvolver esse tipo de pesquisa. E muitos pesquisadores, sem falar os astronautas, eles vão participar desses programas para incentivar os jovens a entrarem para o ramo de ciência, que é uma coisa super estratégica. De certa maneira, a gente faz isso no Brasil de maneira muito pontual, sem uma estratégia maior de país. Então, assim, eu não quero não faço apologia à sociedade americana, tem muitos problemas na sociedade americana, é uma sociedade dividida também, só que morar nos Estados Unidos é uma experiência única. Acho que o brasileiro tem uma relação assim, meio de amor e ódio com os Estados Unidos. Tem alguns que amam demais, idolatram, tem outros que odeiam. E é um país super complexo como o Brasil. Precisa a gente conhecer. E hoje, qual que é o desafio? Meu desafio? Pro Johnny hoje. Né? Porque você me colocou, né, que não dava para fazer outro pós-doc. E agora, o que eu vou fazer? Aí você voltou para a administração, começou a trabalhar com coach. Exatamente. Eu tenho formação em coach, apliquei coach dentro da universidade. Eu tive coach dentro da universidade com o pessoal da pós-graduação, porque
Mesmo depois de ter saído da direção de estágio, eu fui vice-coordenador da pós-graduação da mecânica e apliquei coach lá no projeto piloto. Teve resultados muito bons. E estou atuando também com palestras. Né? Qual o desafio hoje, Larissa? Assim, esses mundos são mundos bem diferentes. Você sabe disso. Né? Sim, você sabe disso, eu também. Eu sou mestre em administração, também dou Exatamente. aula e também... Agora, talvez a sua área de atuação, como administração e marketing, ainda seja mais perto do que a sua de engenharia. Das palestras que você dá do que a engenharia. Então, você pode integrar muito bem. No meu caso, aconteceram coisas hilariantes comigo quando fui fazer formação. Posso contar uma só, um detalhe? A minha última formação em coaching eu fiz em São Paulo no ano 2014. E aí o trainer fez um exercício e às vezes o trainer me referenciava, porque é o cara que tinha me convidado para ser o palestrante do Congresso Brasileiro de Coaching. Falava assim, Johnny, nosso coach da NASA, não sei o quê. Falava meu nome. E aí a gente foi fazer uma sessão de peer coach, né? Eu com outra pessoa que estava treinando. E essa pessoa era uma psicóloga. Primeira coisa que ela sentou comigo assim, disse, Johnny, essa metáfora da NASA que você criou é muito poderosa. Cara, não vou dizer o nome dela, a figuraça queridíssima de São Paulo. Falei assim, por que metáfora? Não, porque a metáfora da NASA é muito poderosa. Aí eu falei, não, realmente eu fui lá, trabalhei, publiquei e tal, tô aqui. Ela ficou assustada. Sim! Duplamente. Primeiro estava vendo um cara que tinha ido para a NASA, segundo aquele cara estava fazendo a formação que ela estava fazendo. Eu fiz formação em Master Coach, né? Eu fiz 3 cursos de coach. E essa foi uns detalhes assim. Outro foi um cara que era professor da universidade, me conhecia da coordenação, sobrinho dele queria fazer mecânica. Aí ele ligou para o departamento mecânico e falou, queria falar com o Johnny porque eu queria que ele batesse papo com meu sobrinho, porque era o cara que gostava de falar com jovens. A secretária falou assim, para falar com o professor Johnny agora só se ligar para a NASA. Foi na época que eu estava fora. Eu falei, como é que é? Brincadeira, né? Tipo assim. Sim, né? Então acontecem coisas assim, meio que estapafúrdios, muito estranhos, sabe? O negócio de NASA assim, né? A pessoa pensa que... Mas a gente é gente comum. Johnny, eu preciso chamar o Minuto Coach. Eu gostaria de te convidar para fazer o Minuto Coach. Você topa? Com certeza. Dar uma dica pro profissional que está começando ou que está passando por uma dificuldade? Vou tentar contribuir. Então tá, Minuto Coach agora. Ok, a dica para você é a seguinte. Digamos que você esteja numa fase da sua vida querendo elaborar um plano de 5, de 10 anos. E eu recomendo que você tenha as seguintes atitudes. Primeiro, você deve ter uma visão muito audaciosa. Na hora de você elaborar a sua visão, pense no melhor dos cenários. Essa é a primeira dica, uma visão muito audaciosa. A segunda dica, faça um planejamento e seja comprometido com o seu planejamento. Nós, brasileiros, não somos maiores do mundo em planejar. Haja vista várias coisas que a gente vê ao nosso redor, mas seja comprometido com o seu planejamento. O problema é que muitas vezes a pessoa tem visão, tem planejamento, mas não tem ação. E aí seja corajoso nas suas ações. Se você combinar a sua audácia na visão, o seu comprometimento no planejamento e a sua coragem na ação, você vai longe. Boa sorte! E é isso aí. Johnny, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Passou rápido, né? Agradeço, Larissa, pela chance. Espero ter agregado ao seu público. Ai, com certeza. Quero fazer um agradecimento todo especial para as lojas Atrativa, aqui no Oswaldo Reis, 1540. Um beijo grande para todo o pessoal. E obrigado você, nosso telespectador. Uma semana maravilhosa para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem.